Então vamos aqui, irmãos, dar continuidade. Olha só que incrível os textos sobre questão de dízimo, que é uma oferta ao Senhor, que os pastores da teologia nunca mostraram para vocês. Ele se isola em textos isolados, mas não mostra toda a verdade. Olha só, irmão, o que Paulo diz. Então, como eu já falei, Paulo recebia salário da igreja, das ofertas ali, para fazer igrejas, para o povo congregar. Então você vê toda a prova aqui, tá, irmão? Há um grupo de pessoas que rejeitam as ofertas de Deus, que rejeita o dízimo, dizendo que não é para dar dízimo, porque esses grupos são os mesmos do passado, irmão. Lá no Velho Testamento, havia um sacerdote, um grupo de sacerdotes, que estava rejeitando, desprezando as ofertas de Deus, os manjares, que era o dízimo. Isso os pastores não mostram para vocês. Cuidado, não acredite nesses que diz que o dízimo não é para dar para o pastor, porque a prova você está vendo aqui, irmão. Paulo recebia o dízimo das ovelhas, que é uma oferta, tá? O dízimo significa agora uma oferta ao Senhor segundo o coração. Também no Velho Testamento, Deus falou a mesma coisa. Não é para o pastor avaliar quanto tem. O que a ovelha der, Deus diz que é santo para ele. E ponto final, irmão. E ponto final. Aquele texto, os pastores nunca mostram para vocês. Os adventistas, quando falam do dízimo, eles nunca mostram o texto que eu estou falando, já falei, já publiquei, já gravei o vídeo e está lá no meu YouTube. Textos ocultos que eles não podem mostrar para vocês sobre a questão do dízimo. Todos esses pastores da teologia, Silas Malafaia e outros que falaram a respeito do dízimo, eles nunca mostram o verdadeiro mistério do dízimo, toda a história. Olha só aqui, irmão. Olha o que Paulo diz no versículo 9. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vós ser pesado. Então, pastor nenhum pode ser pesado para as ovelhas. Começar agora a citar Malaquias, né? Querendo usar Malaquias como modo legítimo. Eu quero dizer para vocês, pastores, que voltem ao primeiro amor. Eu quero dizer para os verdadeiros pastores, se não tem oferta, se não tem dízimo, continue pregando o Evangelho, porque Deus vai suprir a sua necessidade. Agora, não domine as ovelhas, não seja pesado para as ovelhas. Ficar citando Malaquias, sempre repetindo Malaquias, né? Olha só aqui, irmão. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo. Deus sabe. Então as pessoas ali da igreja estavam dizendo que Paulo não amava ela. Por isso que Paulo diz aqui, por que razão? Eu não amo vocês. Mas Paulo diz, Deus é quem sabe de Paulo, que Paulo estava amando aquele povo. Então aqui, irmão, versículo 12. Mas o que faço, o farei. E para cortar a ocasião, aqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Então, a Igreja Católica, os padres, querem se considerar igual a nós cristãos verdadeiros. Não, padre, vocês nunca se tornarão igual a nós, porque vocês estão na prática das idolatrias abomináveis a Deus. E Deus sempre condenou e condena até hoje. Ele odeia as idolatrias. Vocês falam do amor, você fala para as pessoas perdoarem, as pessoas católicas perdoarem as outras pessoas. Como é que Deus vai perdoar vocês se vocês estão na prática das idolatrias, de imagem, venerando imagem a anjo, venerando quem morreu? Deus nunca
vai perdoar vocês dessa forma. Vocês podem perdoar o seu irmão, mas Deus não vai perdoar você. Para que Deus perdoe você, você tem que largar a idolatria. Esse é o mistério que eu estou revelando para vocês, irmão. Como pode o padre falar de amor enquanto ele não tem amor para com Deus? Ainda continuando nessas idolatrias, enganando o povo, multiplicando a terra de idolatria, e as pessoas estão seguindo. Prejuízo à terra virão, porque as pessoas estão sendo rebeldes ainda com Deus. Estão procurando apoio com esses padres católicos. Como essa imagem que eu estou mostrando aí na tela. Isso. As pessoas procuram esses padres aí. Irmão, esse padre, ele pediu, foi ao anjo, que o anjo mande seus anjos. Irmão, que conversa é essa, irmão? Que conversa é essa, irmão? Pedir ao anjo que manda os anjos para proteger. Irmão, o nome de Deus está sendo esquecido. Deus diz que é para nós pedir no nome do seu filho e não no nome de anjo. Então esse padre aí, esse perverso, terrível, ele fez a oração pedindo ao anjo que mande seus anjos. Então eles estão venerando, irmão. Eles estão venerando a anjo. Por isso que serão castigados. Vão ser castigados porque continuam violando a lei de Deus. Querendo enganar o povo. Fazer que o povo viole a lei de Deus. Não julgue eles, irmão, pela aparência. Porque parece anjo. Tem as suas humildades. Julgue eles pelo que eles pregam. Porque eles pregam violação à lei de Deus. Então, olha só, irmão, aqui no versículo 11, no versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, ombreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, você veja aqui, irmão. Então tem muitos pastores se passando por mestre da lei. Homens que vão para a teologia, faz seu curso e querem se disfarçar de pastor de Deus, de mestre de Deus. Então está aqui, irmão. São homens fraudulentos, gananciosos. O intuito dele é a ganância, é viver uma vida confortável. Homens que não querem trabalhar com seus esforços físicos. São homens chamados preguiçosos, que oprimem a ovelha, dão lei, jugo pesado para as ovelhas. O R. Soares disse que quem não der o dízimo é amaldiçoado. Quer dizer, irmão, metendo medo às ovelhas. Sacode, irmão, tá? Sacode. Então veja aqui, irmão. Então tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado com ombreiros. Tem ombreiros falsos, fraudulentos, gananciosos. São esses ombreiros que só falam para vocês de oração. Só fala de coisa boa. Esses ombreiros não são de Deus. Todos nós sabemos que nós devemos orar, irmão, a todo tempo. Orar 24 horas. Orar sem cessar. Mas nós devemos fazer o que Deus mandou. Pregar as coisas que vai acontecer neste mundo. Para que as ovelhas se despertem. Anunciar e denunciar os falsos pastores. Como é que as ovelhas, irmão? Como é que as ovelhas vão conhecer quem é lobo? Não vai conhecer, irmão. Essas ovelhas não vai conhecer quem é falsos pastores, quem é falsos, irmão, não vai conhecer. Porque não buscam as escrituras dia e noite. É por isso que em Daniel está lá escrito. Deus diz que enviará os seus sábios no meio dessa nação perversa. Então, por isso que eu mostro os falsos pastores da teologia. Porque vocês de si mesmos, vocês nunca vão conhecer quem são os falsos pastores. Tá? Então Deus disse, Deus prometeu, nesse fim dos tempos, está lá em Daniel, que Ele enviaria os seus sábios. E sábio não é só eu, irmão. Sábio é aquele que busca a Escritura dia e noite para manifestar a verdade, para alertar os seus irmãos. Claro que Deus separa o homem para tornar um grande sábio na presença de Deus, se tornar um mestre na doutrina, na lei de Deus. Deus separa para o tornar sábio, pronto para dar resposta àqueles que pedirem. Então Deus separa, mas sábio é todos aqueles que buscam a Escritura dia e noite e só acredita nas Escrituras.
tá, irmão? Não receba outro evangelho. Não receba outro Jesus. Como é que as pessoas recebem outro Jesus? É quando o pastor diz que o dízimo só pertence a ele. É quando o pastor diz que a salvação basta você ter boas atitudes, basta você fazer o bem. Então, eles estão pregando outro Jesus. Porque não é, irmão, pelas nossas boas atitudes. Não é pelo nosso próprio bem, em fazer o bem à pessoa. Não, irmão. Primeiramente, amar Deus. Primeiramente é amar Deus de todas as coisas, é amar Deus. Aí sim, você vai amar e fazer o bem às pessoas. Primeiro é o primeiro mandamento, porque as pessoas, nesse fim dos tempos, estão seguindo só o segundo mandamento e esquecendo do primeiro mandamento. Muitas pessoas estão violando a lei de Deus, os mandamentos. Pessoas estão se misturando com arte, com as artes, se misturando com o mundo, se misturando com os católicos, com os budistas. Esses são os falsos cristãos, aonde o espírito do erro já se manifesta nos filhos rebeldes. Assim diz o Senhor e não eu. Tá, irmão? Então você veja aqui, irmão, que tremendo. E Paulo diz, irmão, que não é de se admirar, não é de se admirar, né? Porque hoje os pastores, os falsos pastores, estão pregando de um jeito, irmão, que parece ser verdade. Mas não é de se admirar. Porque eu conheço quando há uma palavra astúcia que vai levar as pessoas a erro. O pastor, irmão, ele só precisa de uma palavra só para levar as ovelhas a pecarem, para levar as ovelhas a violar a lei de Deus. Por exemplo, uma delas. Quando o pastor diz que santo só foi Jesus e que ninguém pode ser santo, ele já lançou, irmão, a palavra astúcia. As ovelhas ali vão entender que elas não vão poder ser santas, porque santa só foi Jesus. Então vão viver o quê? Elas vão viver na prática de pecados. Vão viver se misturando com o mundo. Então é aí que Deus vai castigar. Por ouvirem mais os homens, em vez de ouvir o Filho de Jesus. Em vez de ouvir o Filho de Deus, que disse, seja santo como meu Pai é santo. Se Jesus falou, irmão, quem são esses pastores da teologia? A maioria, irmão, a maioria dos pastores, foi a maioria que eu observei no Facebook, no YouTube, um monte de gente dizendo que santo só foi Jesus, ninguém pode ser santo. A maioria. Aqui em Laranjeiras, as igrejas pregando, pastores trazendo outros pregadores e pregando dentro da igreja que ninguém pode ser santo. Que conversa é essa, irmão? Que conversa é essa? Então se cumpre, irmão, a Bíblia, a palavra, as Escrituras, que diz, eles desprezam a santidade. Então, quando o pastor diz que ninguém pode ser santo, irmão, eles estão desprezando a santidade. São falsos pastores, são falsa igreja, tá? Busque isto aqui. Isso aqui é o seu ouro. Isso aqui é seu ouro para você se tornar um grande sábio do Senhor. Porque quem vai ensinar é o próprio Espírito Santo, tá, irmão? É o próprio Espírito Santo. Então você vê aqui, irmão, não se admire as pregações que ele faz, né? Como Edir Macedo, né? Que ele diz que é para você se arrepender, que não é para cometer pecados. Irmãos, não se admire com as palavras, como se fosse verdade. Porque o Edir Macedo, ele é o falso profeta que vai arrastar milhares de pessoas para o inferno, tá? Porque ele está na idolatria. O Deus de Edir Macedo, irmão, o Deus do Edir Macedo é a riqueza, é o dinheiro. Como está em Daniel, sobre a questão da besta, o Deus da besta será a prosperidade, será a riqueza, o dinheiro. O Deus da besta será a prosperidade, o dinheiro. Esses são Deus do pastor Cília Malafaia. Esses são Deus desses cantores que só querem cantar, se pagar. Tá, irmão? Se desperte. Vamos aqui, irmão, agora. Deixa eu olhar aqui.
Então vamos aqui, irmão, para 2 Coríntios 12, versículo 13, tá? Vamos lá aqui conferir. Olha só, irmão. Olha só o que Paulo diz. Porque em que tende vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Aqui, irmão, eu quero relembrar para vocês, irmão. Paulo aqui está pedindo perdão para a igreja, porque lá atrás ele estava sendo pesado para as ovelhas. Ele estava pedindo às ovelhas. Ele pedia, né? Ele forçava, pedia, tinha que dar o dízimo porque tinha que dar, né? Então aqui Paulo pede perdão, irmão, por essa injustiça que ele vinha fazendo. E Paulo, meu irmão, ele confirma que ele foi enganado por irmãos gananciosos. Paulo foi enganado por pastor, por líderes. Paulo foi enganado, irmão. Por isso que Paulo era pesado para as pessoas. As pessoas tinham medo quando Paulo ia na casa, porque as pessoas sabiam que Paulo ia lá pedir dinheiro, né? Forçava, tinha que dar porque tinha que dar, tem que dar porque, sabe? A mesma coisa os pastores fazem hoje. Não porque é 10%, o dízimo é 10% e repete. Vou lhe mostrar um texto, irmão, depois, no Velho Testamento. Homens que se alegravam, em 3 dias eles pediam dízimo e se alegravam, irmão, com o dízimo que pedia. E Deus reclamou com eles. Vou trazer para vocês esse mistério que nunca foram revelados para vocês, tá? Então aqui, irmão, Paulo ele pede perdão, porque está aqui escrito, tá, irmão? Está escrito aqui, ó, né? Não sei se está aqui anotado, mas se não tiver, eu vou mostrar Paulo dizendo isso. Paulo diz que foi enganado pelos irmãos que diziam ser irmão, que significa os líderes, pastor, né? Então aqui Paulo pede perdão para as ovelhas, para a igreja, né? Por aquilo que ele fazia, que não era certo, está sendo pesado para as ovelhas. Então por isso que Paulo disse, dê conforme pode dar. Dê conforme pode dar. Daí vamos aqui, irmão, olha só. Vamos, irmão, para 2 Coríntios, versículo 9. Olha só o que diz aqui, irmão, né? No versículo 9. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é necessário escrever-vos. Olha só, irmão, veja aqui. Paulo diz que a assistência a favor dos santos, quer dizer, né, o dízimo, a oferta. Então Paulo diz que é necessário escrever para as outras igrejas sobre a necessidade dos pobres, né? Então Paulo escreve para os líderes, para poder, tanto para o líder como para as ovelhas, ajudarem um aos outros, né? O pastor